Pode se assentar, os irmãos estão aqui, assim como você que está na sua casa. Vamos abrir a palavra do Senhor, a santa e sagrada Escritura do Senhor. Novo Testamento, no livro de Mateus, o apóstolo Mateus. O Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus. Primeiro livro do Novo Testamento. Você que está na sua casa pode pegar a sua Bíblia, seja o livro ou abrir o aplicativo no celular, para que você esteja acompanhando conosco então a leitura da palavra e essa proclamação do Evangelho, assim também como os irmãos que estão aqui nessa noite. Amém? Estamos vendo então as instruções de Jesus segundo a oração. Nós hoje vamos para a segunda parte do versículo 9. Mateus capítulo 6, versículo 9. Vamos ler o versículo inteiro e depois vamos então para a introdução até chegarmos na segunda parte deste versículo. Mateus capítulo 6, versículo 9. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 9. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Glória a Deus. Então, você que já está acompanhando conosco essa série de pregações, hoje já vamos para a quinta pregação a respeito das instruções de Jesus acerca da oração. Você já sabe que o princípio geral do que Jesus está ensinando aqui está no versículo 1. Você já viu que do versículo 1 ao versículo 18, Jesus ensina 3 práticas judaicas de justiça, que é a esmola, a oração e o jejum. E nós estamos vendo essa parte então da oração. Qual é a maneira que nós não devemos orar e qual é a maneira que nós devemos orar? Qual é a forma que nós devemos orar? Qual que é o modelo da oração a qual nós vamos adentrar? Temos adentrado no versículo 9. Nós já passamos pelo versículo 5, que é onde começa, que Jesus faz uma advertência de como nós não devemos orar, que era uma prática da liderança judaica, que era uma prática hipócrita. Ele diz aqui então que nós não devemos ser como eles, porque eles fazem para ser vistos. A palavra hipócrita que significa um ator, alguém que desempenha um papel simplesmente para ser visto por uma plateia. Então, o erro deles era não estar orando para Deus, eles não estavam orando para glorificar, para exaltar, para se aproximar do Senhor, mas simplesmente para as pessoas verem que eles eram piedosos, né? Com homens de oração que eles eram. Nós vimos também o versículo 6 que diz que quando a gente orar, então a gente deve ir para o nosso quarto, e a palavra quarto ali está meion, significa uma câmara secreta que os judeus tinham na casa, como se fosse uma despensa, que era o único lugar da casa, fora a porta de entrada, não tinha porta nos quartos, mas nesse lugar, nessa despensa, então tinha porta. Então Jesus está nos ensinando a ir para um local que ninguém vai nos ver e ninguém vai nos incomodar, porque daí a gente não tem o risco de nos tornarmos um hipócrita. Vamos estar orando somente a Deus, somente Ele estar vendo. Mas logo adiante, Jesus fala no versículo 7 e 8, Ele também nos diz que há outro perigo. Primeiro perigo, então, é de a gente ser hipócrita e fazer simplesmente para ser visto pelas pessoas. O segundo perigo, a qual nós devemos nos policiar para não cair neste erro, são as vãs repetições que Jesus, então, está proclamando ali do versículo 7 ao 8. Ele diz que a vã repetição, ficar repetindo o Pai Nosso, ficar repetindo qualquer outro tipo de oração, ficar repetindo palavras, pensando que essas palavras vão alcançar o coração do Senhor, ele diz que é uma prática pagã. São os pagãos que fazem isso. Isso não é prática do cristão, isso não é prática da igreja. Vãs repetições. A oração hipócrita, então, a oração para ser vista, é uma oração hipócrita. Você está se fazendo de um ator, desempenhando um papel ao qual você não é. Você está sendo um mentiroso. E as vãs repetições, então, são aquelas que você usa como método. Se eu ficar repetindo, então eu vou fazer com que Deus me ouça, Deus vai se cansar de me ouvir repetindo, eu vou quebrar a existência de Deus, Ele vai me entender. Ele vai me atender. Ele diz então, nosso Senhor Jesus, que essa é uma prática dos pagãos, porque os pagãos tinham seus deuses e eles acreditavam que por muito eles pediam, é isso que Jesus fala, eles vão ser atendidos. Os pagãos acreditavam que então o Deus deles, eles eram um Deus egocêntricos, que tinham uma resistência. Então, quanto mais eles fossem importunados, então era mais fácil de quebrar essa resistência para que então eles fossem atendidos. Nós não temos um Deus assim. O nosso Deus sabe das coisas que a gente precisa. Nós é que precisamos orar a Ele para saber da vontade dEle. Nós não oramos para comunicar as nossas vontades.
Nós oramos para nos aproximarmos dele, porque ele é santo, porque ele é Deus, porque ele é todo-poderoso. É esse em primeiro lugar. Nós oramos por quem ele é. E em segundo lugar, nós também podemos pedir as coisas pessoais, que é o que começa no versículo 9. No versículo 9, então, começa a oração do Pai Nosso. É interessante ver que esta oração do Pai Nosso, ela é dividida em duas partes, que era exatamente isso que eu estava falando para vocês. A primeira parte dela é o nosso alvo principal. Qual é o nosso alvo principal? E a segunda parte é o nosso alvo secundário. A primeira parte, então, se direciona a Deus. Nós glorificamos a Deus, exaltamos o nome do Senhor. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, tu és o Pai Nosso, né? Então, esta é a maneira que Jesus ele nos ensina que o alvo principal é glorificar a Deus, e com o passar dessa série de pregações vocês vão entender cada ponto destas palavras de Jesus. A segunda parte, então, é pão, perdão e proteção. São as coisas pessoais, que são coisas secundárias, ou seja, as coisas que nós precisamos no nosso dia a dia, o perdão pelos nossos pecados diários e a proteção, né, que Deus ele desempenha sobre a nossa vida sendo o nosso Pai. E essas são coisas secundárias. A alimentação, as coisas que nós desejamos são coisas secundárias. Veja que interessante, então, na semana passada, aliás, na pregação passada, que foi a quarta pregação a respeito disso, nós vimos a primeira parte do versículo 9, que diz assim: vocês orem assim. E tivemos como título aquela pregação, então, a oração aceitável a Deus. Olha que interessante, Jesus, ele diz que nós não devemos orar como os hipócritas, não devemos orar como os pagãos, devemos ir para o nosso quarto. Ele não está de maneira nenhuma dizendo que nós não podemos orar como igreja, orar de maneira pública, mas se realmente você quer comunhão com Deus, então não precisa ninguém estar te vendo. Jesus não proíbe a oração pública e nem a oração na igreja, pelo contrário, ele incentiva, né? Ele mesmo ora em público e chama os discípulos e apóstolos para orar. Mas quando ele diz assim, vocês orem assim, ele está falando não simplesmente da maneira que nós não devemos orar, porque ele já falou, e da maneira que nós devemos orar, mas qual é o conteúdo da nossa oração. Ele vai começar a explicar qual é o conteúdo que tem que haver na nossa oração, tem que ter na nossa oração. Veja que interessante, né? Ele nos ensinou qual é a maneira que nós não devemos orar e qual é a maneira que nós devemos orar, e agora ele vai nos ensinar qual é o conteúdo dessa oração. Jesus, na oração do Pai Nosso, nessa instrução que ele dá para a sua igreja, para os seus discípulos, ele deixa claro qual é a maneira da oração que Deus quer que nós façamos. Ele deixa claro a maneira que nós não devemos orar, a maneira que nós devemos orar e quais são as palavras, o conteúdo que nós devemos orar, qual é o modelo. Então o Pai Nosso não é uma oração para você ficar repetindo. Pelo contrário, Jesus já falou, não usem de vãs repetições. É um modelo de oração. Sendo um modelo da nossa oração, nós precisamos entender o que ele está dizendo ali, o que é Pai Nosso, o que é, por que está nos céus e não no céu. O que é santificado? O que é venha o teu reino? Se é um modelo para mim orar, eu tenho que saber quais são essas palavras, o que elas significam, porque então se é a partir do Pai Nosso que eu vou desempenhar a minha oração diária, né? E eu não vou ficar repetindo ela, e apesar de eu nem saber o que significa, muitas vezes, muitas pessoas ficam repetindo, como se fosse o abracadabra. Pelo contrário, isso se torna uma vã repetição. Logo o que o Senhor disse que não era para nós fazer. Então eu preciso aprender cada ponto. Nós vimos, vocês orem assim. É o modelo que Deus quer que nós oramos, o conteúdo da oração. E hoje então nós vamos ver essa segunda parte do versículo 9 do capítulo 6, que diz assim, Pai Nosso. E temos como título essa pregação de hoje, então, a paternidade de Deus. A gente já falou alguns versículos atrás um pouco sobre a paternidade de Deus, mas hoje a gente vai ver qual é a diferença do que Jesus estava falando antes, a maneira que ele se direcionou falando de Deus como Pai, e agora qual é a diferença da maneira de que Deus direciona-nos a estas palavras, Pai Nosso. Veja que interessante, então, começando aí já a primeira parte, Pai Nosso. Nós podemos orar Pai Nosso. Veja que interessante. Essas duas palavras, Pai Nosso, é o princípio da oração aqui. É a ideia que forma a base da nossa oração. Como vai ser a nossa oração? Qual é a base da oração? A base desta oração que Jesus vai nos ensinar é Pai Nosso.
A base da nossa comunicação com Deus é sabendo que Deus é o nosso Pai. Veja que interessante. Ele está contrapondo os deuses pagãos. Sabe aquele Deus pagão lá que vocês usam de vãs repetições e vocês acham que o Deus Todo-Poderoso é igual a eles? Que você fica repetindo e você faz uma listinha e todo dia você repete e aquilo ali se torna mecânico. Esse Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro, ele não é igual àqueles deuses lá. Aqueles deuses são deuses egocêntricos, são deuses mentirosos, falsos, né? E ele está falando aqui, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele é Pai. Ele não é como os deuses pagãos e nós não podemos tratar esse Deus como um Deus pagão. Nós sabendo que Ele é o nosso Pai, nós devemos tratá-lo como de fato Ele é, o nosso Senhor, Deus e Pai. Essa ideia de Jesus não é uma ideia nova. Jesus ele não está ensinando uma doutrina nova, de maneira nenhuma. Os judeus já tinham essa ideia de que Deus era Pai, só não era tão frequente usado assim no Velho Testamento. Você pode ver aí comigo e pode acompanhar no projetor, em Isaías 63, versículo 16. Isaías já estava dizendo, já dizia que de fato Deus era o nosso Pai. Isaías 63, versículo 16, diz assim: entretanto, Tu és o nosso Pai, Abraão não nos conhece, e Israel nos ignora. Tu és Senhor, és o nosso Pai, e desde a antiguidade te chamamos nosso Redentor. Veja então que o judeu, no Velho Testamento, eles já tinham essa ideia de que Deus é o nosso Pai. Ainda mais adiante, em Isaías 64, no versículo 8, Isaías, no Velho Testamento, capítulo 64, versículo 8, diz assim: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos. Veja que interessante esse versículo, né? Deus é o nosso Pai. Mas para que a gente entenda aqui como Jesus foi introduzindo esta mesma ideia no Novo Testamento, que se tornou base da nossa oração, que se tornou então centro da nossa oração, que se tornou ali o início de como nós oramos e como nós nos direcionamos a Deus, nós podemos voltar ali no capítulo 5, você pode seguir na sua Bíblia ali, capítulo 5, Mateus capítulo 5, versículo 16. Este texto, você que já está acompanhando esta série de pregação, a gente já viu esse texto antes, já viu esse versículo antes, e ele diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 16: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Veja que interessante, no Novo Testamento, aqui é o primeiro lugar que nós vemos nas palavras de Jesus, Jesus se direcionando a Deus como Pai. E olha só que interessante a maneira que ele diz aqui, glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Aí é a primeira vez que no Novo Testamento então é mencionada nas palavras de Jesus que Deus é o nosso Pai. Logo adiante, então, no capítulo 6, você pode seguir comigo ali, Jesus, ele ainda está dizendo que Deus é o nosso Pai. Nós já vimos isso antes. Diz ali, Mateus capítulo 6, versículo 6, siga comigo. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está no secreto, então seu Pai que vê no secreto o recompensará. Versículo 8 mais adiante diz assim: não sejais iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Veja que interessante nós prestarmos atenção na diferença do que Jesus vinha falando antes e do que Jesus começa a oração. Antes Jesus estava demonstrando que Deus é o nosso Pai, nós já vamos ver por que Deus é o nosso Pai, mas ele está dizendo Deus, o seu Pai. Quando esta palavra é colocada dessa maneira, essa frase é colocada dessa maneira, ore ao seu Pai, que está no secreto e secreto, Ele vai te ouvir, Ele vai te recompensar. Ele está nos dizendo que Deus é o nosso Pai e Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que se comunica individualmente, pessoalmente com Ele. Mas quando nós começamos aqui, então, a oração do Pai Nosso, a oração que nosso Senhor Jesus nos ensinou, Ele diz, Pai Nosso.
Nós vemos então agora que Deus é um Deus coletivo, Ele não é só um Deus pessoal que vai te encontrar lá no secreto, lá no Tameion, que vai estar se direcionando a ti, que vai estar se aproximando de ti com o passar do tempo que você for se aproximando, tendo intimidade com Ele, mas também lá no secreto, a maneira que nós devemos orar é sabendo que Deus é um Deus coletivo, que Ele é o Pai nosso. Então, da mesma maneira, mesmo nós orando sozinhos no nosso quarto ou orando na igreja, não importa o lugar que nós estivermos, a base da nossa oração é saber que Deus é o nosso Pai, que nós temos uma família, que em outros lugares do mundo, quando você está orando e clamando a Deus e dizendo Pai Nosso, outras pessoas também podem estar nesse mesmo momento orando e clamando a Deus, Pai Nosso. Ele é o nosso Pai Celestial, isso que nós vamos ver mais à frente. Mas por que então nós sabemos que Ele é o nosso Pai? Qual é a certeza que nós temos que nós somos filhos de Deus? Muitas pessoas acham que todos são filhos de Deus. Porque Deus criou toda a humanidade, muitas pessoas ainda até hoje acreditam que todos nós somos filhos de Deus. Todos não somos filhos de Deus. Nós só somos filhos de Deus algumas pessoas que têm algumas características, que é o que João no capítulo 1, no versículo 12 e 13 vai dizer: nós não somos filhos naturais de Deus, isso não aconteceu de maneira natural, não foi porque Deus criou o homem e mulher que Ele é o Pai, nós somos criaturas de Deus. Só uma outra parte, então, uma outra forma, um outro grupo de pessoas que pode ser chamado filho de Deus. E João vai nos dizer ali no capítulo 1, versículo 12 e 13, quando ele está falando a respeito do nosso Senhor Jesus, quando ele está falando a respeito da salvação de Deus. Versículo 12 diz assim: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Primeira parte. Olha só que interessante. Jesus, ele veio para o seu povo, ele veio para a nação de Israel, e o seu próprio povo rejeitou ele. Então João está falando aqui, mas aqueles que receberam, e não só receberam o Senhor Jesus, mas creram no nome dele, esses receberam como direito de se tornarem filhos de Deus. E quando você lê só esse versículo, muitas pessoas ao longo da história, até nos dias de hoje, distorcem ele, porque tiram ele do contexto e diz: vejam, a paternidade de Deus é algo que nos é oferecido, mas é um poder que é empregado a nós, e nós nos tornamos ou não filho de Deus, conforme a nossa vontade. Por intermédio de Jesus Cristo, se eu creio em Jesus, se eu me esforço para acreditar nele, então eu recebo um poder místico que eu posso rejeitar ou posso aceitar. Quando a gente lê esse versículo, muitos interpretam dessa maneira: receberam o poder de se tornar filhos de Deus. Então, se eu recebi esse poder, eu posso me tornar filho de Deus. Ou não, se eu não quiser, eu rejeito esse poder, então, e eu não me torno filho de Deus. É um grande equívoco, não simplesmente no texto a qual ele está inserido, mas como no Novo Testamento inteiro. Primeiro, que para você crer, a fé, você ter fé, isso não vem de nós. Efésios no capítulo 2, versículo 8 e 9 vai dizer que a salvação é pela graça, por meio da fé. Isso é um dom de Deus, isso não vem de nós. E ele continua dizendo no versículo 9 que não vem de nós para que ninguém se glorie diante do Senhor. Então veja que primeiro, para a gente crer no Senhor, para a gente crer em Jesus Cristo, para a gente receber Ele como Senhor, que é um ato de fé e de obediência, primeiro nós precisamos de um dom celestial que é derramado sobre a nossa vida, para que a gente então possa crer. Não é obra nossa. O segundo ponto aqui é que então recebemos o direito de se tornarmos filhos de Deus. Mas como entender isso? Simples, é só ler o outro versículo. Se você ler o contexto inteiro, você vai conseguir compreender de maneira até fácil. Se você parar para analisar o texto com algumas regras básicas de interpretação, você já consegue entender. O texto continua dizendo assim: se tornaram filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural. Veja que não é por a criação, por nascer, só porque eu nasci eu sou filho de Deus. E continua: nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus.
Então nós nascemos da descendência natural, herdeiros do pecado de Adão, estávamos caminhando, Deus ele nos escolheu, nos resgatou através do sangue de Jesus Cristo, da cruz do Calvário, sacrifício santo e agradável ao Senhor. Ele resgatou-nos da nossa vida de pecado, a qual nós estávamos mortos, nossos pecados e delitos. Não foi pela nossa vontade, não foi pela força, não foi pelo nosso querer. Ele derramou o dom da fé sobre a nossa vida, Ele nos convenceu dos nossos pecados, Ele nos regenerou daquela vida de morte. Então nós nascemos de novo espiritualmente. E esses então que recebem este poder, que não é uma escolha nossa, mas nós recebemos esse poder que nós não temos nem como recusar, porque Ele nos ressuscita daquela vida de pecado e faz nos nascer para uma nova vida espiritual, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida a qual a Bíblia nos chama de nova criatura. E a Bíblia também diz que aquele que começou essa boa obra também terminará. Veja que nesse intermédio ninguém pode recusar esse poder, ninguém pode recusar esse dom da fé, não é nosso, a salvação não pertence a nós, não foi com o nosso esforço, nem para a gente perder, e nem para ganhar, e muito menos para perder, porque Deus ele é soberano e Ele não é irresponsável. Se a Bíblia diz que Ele começou a boa obra em nós, então Ele vai terminar. Nós nos tornamos filhos de Deus, esse poder regenerador, esse poder que faz-nos nova criatura. Olha só, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, de homem nenhum. Ninguém consegue fazer força para se tornar filho. Não, ouvi a palavra, então aceitei Jesus, e agora, Pai, eu te reconheço, você é o meu Pai. Agora eu não quero mais você como Pai. Não interessa. Se Ele já fez essa obra em você, você reconhece Ele como Pai, porque é uma ação espiritual, a qual nós, humanos, pó da terra, pecadores, não temos como rejeitar a graça, o poder do Deus Altíssimo. Não veio pela vontade da carne, não veio pela vontade de nenhum homem, mas nasceram de Deus. Deus, esse Deus pessoal, que também é um Deus coletivo, um Deus que me vê no meu secreto, que me vê nas minhas angústias mais profundas, que me entende, que sabe dos meus sofrimentos, que eu posso me comunicar com Ele individualmente, mas que também eu tenho uma família que está espalhada pelo mundo inteiro, a qual na cidade de Francisco Beltrão me reúno com parte dessa família, a qual nós podemos dizer juntos então, Pai nosso. Ele é o nosso Pai. Por causa de Jesus Cristo, por causa da cruz do Calvário, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós que recebemos e cremos no nosso Senhor Jesus. Mas qual é a garantia então que você e eu podemos ter que de fato isso aconteceu na nossa vida? Existem algumas características que de fato a santificação, você se afastar do pecado, a transformação de vida, você realmente deixar a vida de pecado, você se esforçar pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo para se afastar ainda mais dos pecados e ser santificado, aprender a palavra, estudar a mudança de vida. Mas mas tudo isso pode ser mascarado. Tudo isso uma pessoa pode mascarar. Ela pode deixar de fazer as coisas que ela fazia, ela pode chorar dentro da igreja, ela pode estar ali como um hipócrita, fingindo, desempenhando um papel perante todo mundo. E no seu íntimo nunca houve transformação nenhuma, que é o que a gente já viu até agora. Mas como eu e você, então, analisando a nós mesmos, podemos saber que de fato nós somos filhos de Deus. Veja que interessante o que Paulo fala aos Romanos, no capítulo 8, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 16 e 17, diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Eu tenho certeza que sou filho de Deus, não pelas coisas que eu faço ou que eu fiz, mas porque o Espírito Santo testemunha com o meu Espírito que Jesus me salvou, me resgatou e me tornou filho de Deus. Nós somos adotados por Deus, através de Jesus Cristo, que é o nosso irmão mais velho. Olha só que interessante, o texto continua dizendo assim: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Cristo, sendo filho de Deus, sendo o nosso Senhor, Ele é herdeiro do seu Pai, nos resgatou, nos chamou para ser filhos de Deus. Então nós somos herdeiros de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo. E olha só mais à frente o que ele diz, e essas são maneiras de você identificar que você é um filho de Deus. O Espírito Santo se movendo dentro de você, sabendo que você é um herdeiro de Deus, sabendo que você é um co-herdeiro com Cristo. Olha só o que o texto diz, continuando: se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Veja que interessante o que o nosso Senhor Jesus nos diz aqui.
através do apóstolo Paulo, o Espírito Santo de Deus é guiando este homem para estar proclamando a mensagem para nós e nos dando essa certeza que o Espírito Santo ele se manifesta, ele se move dentro de nós, e quando nós sentimos esse poder, isso é algo pessoal de Deus no nosso íntimo, que cada um que sentiu, que cada um que conhece, isso não é um sentimento carnal, não são arrepios na nossa pele, apesar do poder de Deus se manifestar também emocionalmente na nossa vida. Quando nós sentimos o poder de Deus, nós choramos, nós nos emocionamos, nós nos alegramos, mas não é só isso. Quando o Espírito Santo de Deus ele age no nosso coração internamente, você tem a certeza que você é filho de Deus. Nós podemos até passar por momentos das nossas vidas que nós duvidamos da nossa salvação, duvidamos que somos filhos de Deus, achamos que Deus nos abandonou, achamos que Deus não é o nosso Pai. Nós podemos passar por esse momento, mas a grande verdade é que quando nós nos voltamos para o Senhor em oração, da maneira que o nosso Senhor Jesus nos ensinou, a maneira que nós vamos aprendendo a palavra de Deus, é impossível aquele que é realmente salvo não se manifestar o Espírito dentro dele e realmente se movimentar dentro de nós poderosamente, e nós sentimos o amor de Deus, sentimos a paz de Deus, a presença de Deus, e isso nos dá certeza. Por mais que no nosso dia a dia muitas vezes nós duvidamos, por mais que no nosso dia a dia muitas vezes nós fraquejamos, mas sempre Deus, através da sua palavra, através do seu Santo Espírito, ele nos traz de volta para perto dele, e o Espírito Santo, então ele testemunha com o nosso espírito que de fato nós somos filhos de Deus. E olha só que interessante, mas se de fato nós participamos então do seu sofrimento, para que participamos da sua glória. Jesus, quando ele veio a essa terra, ele foi rejeitado pelas pessoas, ele apanhou, ele foi crucificado, ele foi morto, ele foi rejeitado, ele foi perseguido, ele foi caluniado. Se nós, como filhos de Deus, irmãos de Cristo, cordeiros com Cristo, se nós de fato somos resgatados, salvos, há esta característica específica na vida do cristão, a qual Jesus já tratou nas bem-aventuranças no capítulo 5. Bem-aventurados sois vós, os perseguidos, caluniados, porque vosso é o reino do céu. Bem-aventurados são vocês quando perseguirem, quando caluniaram vocês, porque grande é o galardão de vocês no céu. É as palavras do nosso Senhor Jesus dizendo que nessa terra nós teremos aflição, mas que é para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. O nosso Senhor Jesus, isso é um sofrimento muito grande muitas vezes nas nossas vidas, os nossos familiares nos rejeitando, as pessoas rejeitando, e nós sabemos que estamos falando a palavra da verdade, e as pessoas não querem escutar essa verdade, mas você acredita nisso? Não, mas não é assim, você está distorcendo. Não, mas não precisa ser muito extremista, e você sabe que você está proclamando o Evangelho, para que essa pessoa entenda e seja salva, orando pela alma dessas pessoas, e essas pessoas nos rejeitam no nosso dia a dia, nos rejeitam porque também rejeitaram o nosso Senhor. Rejeitam porque não ouvem a voz do pastor, porque não são ovelhas do nosso Senhor Jesus. Mas isso nos causa sofrimento muitas vezes. Isso nos causa sofrimento porque somos rejeitados, e nós não queremos ser rejeitados. A nossa carne quer que sejamos aceitos pelas pessoas. Mas quando nós somos filhos de Deus, fiéis ao Senhor, então nós proclamamos a mensagem da verdade, a tempo e fora de tempo, doa a quem doer, e de fato muitas pessoas vão nos rejeitar. Pessoas que nós amamos, pessoas que nós queremos próximas, mas essa é de fato uma mostra de que você é um filho de Deus. Porque se participamos dos sofrimentos de Cristo, da perseguição assim como Cristo passou nessa terra, nós então também participaremos da sua glória. Se nós passarmos aqui na terra, não estou falando de ser crucificado, de ser torturado, apesar de muitos cristãos, irmãos e irmãos nossos na fé, com o passar dos anos da história, foram e são até hoje torturados e mortos. Mas grande é o galardão desses no céu. Grande é o galardão daquele que caminha nessa terra, sabendo que tem um Pai Celestial, que não veio de si esse poder, mas que veio dele, um poder regenerador, a qual o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus em Espírito, se manifesta dentro de nós e faz com que nós passamos por toda essa perseguição e tribulação, por pandemia, por crises mundiais, por doenças, por torturas, por perseguições, por calúnias, e nós não fraquejamos, porque estamos agarrados nos braços do Senhor. E não é porque nós estamos agarrados nele, mas porque Ele nos leva em suas mãos. Ele é o nosso Pai Celestial. Ele nos cuida, Ele nos protege, Ele nos salvou, nos regenerou, tem nos santificado, tem nos auxiliado, tem nos proporcionado pão, saúde, tem nos proporcionado lugar para morar, roupas para vestir, tem nos proporcionado muito mais que precisamos para viver. Mas de fato, dentro de tudo isso também temos que entender
que Ele é o nosso Pai, não simplesmente desse lado. Há um aviso em tudo isso, que nós precisamos ter esse alerta em nosso coração. 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 17, Pedro, o apóstolo do Senhor, está dizendo assim, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Veja que interessante. Já que você pode, assim como eu, chamar Deus de Pai, Ele é o nosso Pai, um Pai celestial, um Pai perfeito, que não falha, que sabe todas as coisas que nós precisamos, mas Ele julga imparcialmente. Ele não é um Deus, um Pai emocional, não é o Pai que vê o filho errando e se comove e deixa passar. Não, Ele é um Pai que julga imparcialmente as nossas obras nessa terra, sabendo que Ele é um Deus justo e santo, e nós devemos ser santos assim como Ele é santo. Nós devemos nos portar na presença dEle com temor. Ele é um Pai íntimo, um Pai acessível, um Pai pessoal, um Pai coletivo, mas é um Pai santo. Santo, 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 a qual nós devemos passar essa jornada nessa terra com temor, com reverência, agindo da maneira que Ele quer. Veja que interessante, falando desse mesmo assunto, Hebreus no capítulo 12, versículo 5 ao 8, eu poderia ler só o versículo 5 de Hebreus capítulo 12, mas vou ler até o 8 para que você entenda de maneira mais completa. Porque muitos dizem que Deus ele não castiga, Deus ele não repreende, Deus não é assim, Deus é bom, Deus é amor. Sim, Deus é bom, Deus é amor, mas deixar de repreender um filho não é amá-lo. O próprio livro de Provérbios diz que o pai que ama o filho, ele repreende, ele ensina, não é para o mal, mas é para o bem. Pelo contrário, o mal é deixar fazer o que quer. E Deus, sendo nosso Pai, Ele não age diferente conosco. Hebreus capítulo 12, versículos 5 ao 8, diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirigi como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que Ele aceita como filho. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Olha só que interessante. O autor de Hebreus diz assim: vocês não se lembram da palavra de ânimo que eu dei para vocês? Qual é a palavra de ânimo? Deus, Ele repreende aquele que Ele ama, e Ele castiga aquele que Ele tem como filho. Quer ficar animado no dia de hoje? Talvez você esteja triste, talvez no meio dessa pandemia, dessa crise, você possa estar se perguntando se Deus é o teu Pai. Por que eu estou passando por tudo isso? Por que eu estou passando por esse sofrimento, que é uma palavra de ânimo? Deus, Ele vai te repreender porque Ele te ama, e Ele vai te castigar porque Ele te tem como filho. Do contrário, você nem é filho de Deus. Do contrário, eu e você não somos filhos de Deus. Se nessa terra nós não somos disciplinados, as dificuldades que vêm na nossa vida, a palavra do Senhor está nos dizendo aqui que são impostas pelo Senhor, as provações, coisas muitas vezes que aos nossos olhos são duras, mas é para o nosso bem, para quebrar o nosso orgulho, para nos aperfeiçoar e nos levar à semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz ainda lá em Efésios, até que nós nos tornemos a medida da altura espiritual do varão perfeito, ou em outra tradução, a altura espiritual de Cristo. Para isso que serve a liderança da igreja, o texto está falando lá. Deus, a quem Ele ama, Ele repreende. Você está fazendo coisas erradas, Ele vai te repreender. Se você continuar fazendo coisas erradas, Ele vai te castigar. E é interessante esse exemplo de que Deus é o nosso Pai, porque muitas vezes, quem é pai sabe disso, ou já observou outras famílias, você sabe que ali o pai repreende o seu filho, dá uma chineladinha ali para a educação, né? Não para o mal dele, mas para a educação. E daí ele chora, fica emburado, e onde que ele vem? No colo do pai. Vem agarrar na perna do pai, chorando, triste ali, com o rosto vermelho, escorrendo as lágrimas, mas ele segura nas pernas do pai. Isto é o que Deus faz conosco. Ele nos repreende, nos castiga, porque a grande verdade é que nós sabemos que nós somos filhos dele. Nós sabemos, e o Espírito Santo testifica isso com o nosso espírito. Para onde a gente corre? Corre para os braços dele. Corre para perto dele, assim como uma criança nós somos.
nós corremos nos agarrar aos braços do Senhor, nós corremos para o secreto para ter comunhão com o Senhor. Veja que interessante esse texto, né? E nisso vemos, é nisso que realmente nós vemos que Deus nos ama. Quando Deus nos repreende, quando nós passamos por dificuldade, quando sentimos o amor dele, a presença do seu Espírito, não simplesmente nas coisas que nós achamos bom, porque todas as coisas cooperam para aqueles que amam o Senhor, que são segundo o seu propósito, que fazem segundo o seu propósito. Muitos não entendem esse texto. Muitas pessoas falam assim, mas então tudo que é de mal que acontece na vida da pessoa coopera para o bem da pessoa. Não, tudo que é segundo o propósito de Deus. Tudo que é segundo o propósito de Deus coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, para nos aperfeiçoar. Eu vejo o meu próprio testemunho. Quantas vezes Deus teve que me quebrar, me deixar no chão, porque eu era muito orgulhoso, ainda sou um pouco, tem muita coisa que eu preciso melhorar, então cada vez, às vezes até eu oro para Deus, Pai me repreende, Pai me castiga, Pai me quebra cada vez mais, porque eu não quero continuar vivendo, tendo as falhas que eu tenho, eu preciso ser aperfeiçoado, santificado, Pai, então se vai doer não importa, mas eu quero ser santificado, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser santo, como o Senhor é santo, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E quando Deus vem com a palavra forte, com coisas que acontecem na nossa vida, para o nosso bem, para nos auxiliar, para que a gente venha aprender, que muitas vezes a gente fica com raiva, pirado na hora, mas depois a gente vê, correndo para os braços do Senhor, que Deus estava fazendo isso, não porque Ele é um Deus mau que nos castiga, mas para o nosso próprio bem. Todos os mandamentos do Senhor não têm benefício nenhum para Ele. Ele já é Deus. Ele não precisa que nós obedecemos Ele em nada. Ele já é Deus. Quem precisa obedecer somos nós. Então, quando nós somos filhos de Deus, nós conseguimos sentir esse amor até mesmo nas coisas ruins que acontecem na nossa vida. Porque Deus está nos ensinando. 1 João, capítulo 3, versículo 1 diz assim: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Glória a Deus. Esse é o Deus a qual, por meio do sacrifício de Cristo, nós podemos chamar de nosso Pai. Isso nos mostra que Ele nos ama, que Ele nos protege, que Ele nos repreende e nos castiga, mas nos mostra que nós temos uma família na fé, que nós podemos caminhar junto, orar junto, aprender junto e viver em comunhão, alegres, adorando e orando ao nosso Deus e Pai. Para finalizar, eu quero ler o texto de Efésios, do capítulo 3, versículo 14 ao 19, peço que os irmãos que estão aqui abram também comigo. Efésios capítulo 3, 14 ao 19. O apóstolo Paulo à igreja de Éfeso: Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. As palavras do nosso irmão, o apóstolo Paulo. Por isso eu me prostro na presença do Senhor, porque Ele é o nosso Pai, a qual nós recebemos o nome dEle, e toda a família no céu e na terra recebe o seu santo nome, para que nós venhamos entender quem é Cristo, para que nós venhamos conhecer o amor dEle, esse Pai que nos ama, esse Pai que nos resgatou, esse Pai que nos salvou, a qual nós chamamos de Pai nosso. E a Ele seja a honra e a glória para todo sempre. Amém. Glória a Deus.